Tranquilidade, aí vamos fazer um exercício relacionado aí à termodinâmica, certo? Então o exercício diz o seguinte: um gás ideal, monoatômico, percorre o ciclo termodinâmico A, B, C e A, né? Fechando o ciclo aqui, então a gente tem um ciclo, né, térmico aqui, uma transformação gasosa, né? E assim sucessivamente. Então ele diz, sabendo que a temperatura do gás no ponto A é de 200 Kelvin, né, uma temperatura absoluta, e que a constante universal dos gases, que é o R, é igual a 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. Pedindo para calcular o seguinte: calcule, né, a quantidade de matéria em mol do gás. Primeira coisa que a gente precisa determinar é que extrair algumas informações maravilhosas, né, que o próprio enunciado nos traz. Ele falou que a temperatura no ponto A, então a temperatura no ponto A é exatamente uma temperatura absoluta aí de 200 Kelvin. Fechou. Temos a primeira informação. Ele nos deu a constante dos gases perfeito, que é igual a 8, né, 8,3. Show de bola. Então vamos continuar. Se ele está querendo encontrar o número de mols, né, a gente tem uma relação chamada pela equação de Clapeyron, certo? A equação de Clapeyron ela diz da seguinte maneira, né, que a pressão vezes o volume é igual a o número de mols vezes quem? A constante dos gases vezes a temperatura, certo? PV igual a nRT. Essa equação de Clapeyron que estuda o estado dos gases perfeitamente. Só que aqui ele deu uma informação muito valiosa para a gente, o que? Né? Relacionado, deu uma temperatura no ponto A. Então a temperatura do ponto A, né, basicamente aqui, com a temperatura no ponto A, ele diz o quê? Então vamos utilizar as informações que a gente tem sobre esse ponto. Então podemos dizer que a pressão no ponto A vezes o volume no ponto A é igual a quem? Ao número de mols vezes, né, a constante dos gases vezes sua temperatura. Só que a temperatura no ponto A, bonitinho. Certo? Por que eu estou utilizando? Porque foi a informação que ele nos passou. Né? Sabendo que a temperatura do gás no ponto A é de Tra igual a 200 Kelvin e que constante universal, então ele quer saber o número de mols, né, aqui relacionado a esse ponto dado perfeitamente. Então vamos seguir. Quem que é a pressão no ponto A? É o gráfico PV, bonitinho, pressão e volume. Temos aqui que a pressão foi dada de 2, olhando a unidade, 2 vezes 10 ao cubo. Quem que é o volume? Né? O volume a gente vai ver vezes o volume. O volume nesse ponto aqui é de 0,5, que é igual. N é o que a gente quer encontrar, vezes a constante 8,3, vezes a temperatura naquele ponto, que é de 200 Kelvin, que foi dado. Obviamente, a gente podemos observar o quê? Multiplicar por meio, mesma coisa, dividir por 2, então aqui vai ficar 1, vai ficar somente 10 ao cubo, que é igual, né, 8,3 vezes 200, né, vai dar N vai dar igual a 1660, né, vezes 2 vai dar 16,6, depois multiplica por 100, né, desloca duas vezes as vírgulas para a direita, isso vai dar 1660N. Beleza, agora é isolar a nossa querida incógnita que N vai ser igual a quem? 1000 dividido por 1660, mesma coisa que 100 dividido por 166, né? Fazendo a matemática acontecer, isso vai dar aproximadamente igual a 0,6 mol. Tá aí, né, a nossa letra A. Vamos agora fazer a letra B. A letra B também sem dor de cabeça nenhuma, muito relax. Então vamos colocar B aqui em cima. Diz o que? A temperatura do gás no ponto B. Beleza, né? Ele quer saber a temperatura nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto aqui. Então no ponto
B. Mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso conhecer, né, a equação geral dos gases perfeitos, né, a lei geral dos gases perfeitos, que é dada por quem? No caso aqui, vamos lá, vamos dizer, né, em um ponto qualquer, que PA vezes VA está para a temperatura A, assim como quem? PB está pela pressão, né, do ponto B, vezes o volume do ponto B, está para a temperatura no ponto B. Então, basicamente, por que eu chamei isso? Né? Eu tenho dois pontos, ele me deu duas informações valiosíssimas. Eu tenho pressão, tenho volume, tenho temperatura no ponto A. Vai ser essencial para a gente colocar aqui desse lado da igualdade, do lado esquerdo da igualdade. E agora a gente quer achar o quê? Novamente, eu tenho pressão no ponto B e tenho volume no ponto B. Então, pressão no ponto A. Pressão, olha aqui, 2 vezes 10 ao cubo. 2 vezes 10 ao cubo, vezes o volume. Quem que é o volume? 0,5. Perfeito. Dividido, qual que é a temperatura dada? Temperatura absoluta de 200 Kelvin. Fechou? Igual. Mas quem que é a pressão no ponto B? É só observar no gráfico, ó. Pressão no ponto B de 4 vezes 10 ao cubo, vezes quem? O volume no ponto B, descemos aqui, é de 3,5 dividido pela temperatura no ponto B, é a temperatura que eu quero descobrir. Então fechou Goiás, vamos com tudo para cima aí, que é simples de tudo. Podemos aqui, se eu tenho 10 ao cubo dos dois lados, eu posso cancelar os 10 ao cubo, 2 vezes 0,5, depois dividido por 2, então eu tenho basicamente 1 sobre, deixa eu arrumar esse 2, 1 sobre 200, assim como eu vou ter desse lado aqui, 4 vezes 3,5, né, vai dar 14, e aqui TB. Basicamente agora eu tenho o que, pessoal? Exatamente isso, uma proporção, ó, multiplicou, cruzado, foi embora, tranquilidade. Então tenho que a temperatura no ponto B vai ser quem? 2 vezes 14, 28, esquece os dois zeros, volta os dois zeros aí, eu tenho 2.800 Kelvin. Essa é a temperatura no ponto B, certo? A gente pode observar aqui no ponto B o volume, né, aumentou e a pressão também aumentou, né? Aqui no caso aumentando a pressão, né, eu vou aumentando a temperatura junto, perfeitamente. Então agora fazendo a última aqui, a quantidade de calor fornecida ao gás durante o ciclo. Primeira coisa, né, pela primeira lei da termodinâmica, nós temos o quê? Que tal, que é o trabalho, é igual a quem? Né? É numericamente igual à área interna daquela figura plana. Certo? Então é a área de quem? Né? É esta área aqui que eu preciso calcular. Muito simples, não? Então vamos lá. E beleza. E que figura é essa? Né? É um triângulo. A área de um triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então logo podemos calcular que o trabalho realizado numericamente igual a quem? A base, quem que é a base? Ó, 0,5 a 3,5, então faço 3,5 menos 0,5, vai dar 3 vezes quem? A altura, quanto que é a altura? 4 menos 2 vai dar 2, só que é 2 vezes 10 ao cubo, dividido por 2. Vou tentar deixar mais bonitinho, dividido por 2, gatinho, vamos lá. 2 com 2 pode ir embora. Logo, o trabalho realizado é de 3 vezes 10 ao cubo joule. Bonito, perfeito aí. Só que aí é o seguinte, pela termodinâmica, ele diz que trabalho, né, na verdade aqui a quantidade de calor, vai ser quem? Trabalho mais a variação da energia interna. No caso aqui, a gente tem que entender que a variação da energia interna num ciclo é igual a zero. E ele quer saber a quantidade de calor, então acabou que a quantidade de calor, que vai ser igual a quem? Trabalho realizado de 3 vezes 10 ao cubo. Lembrando que a variação no ciclo é igual a zero,
então mais 0, logo temos que a quantidade de calor vai ser de 3 vezes 10 joule, ou 3 kJ aí. Fechou? É simplesmente isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima aí. Fechou?